Sim, muito feliz que todos vocês estão aqui conosco. Esse é o nosso primeiro ano aqui, um ano muito especial para a gente, que a gente celebra 10 anos do mundo da música. E eu acho que tem uma pessoa que obviamente, faz parte de toda a trajetória de grandes líderes do mercado e principalmente da história do mundo da música, né? Quando a gente começou lá atrás, ninguém acreditava no digital. Marcelo participou de uma iniciativa que a gente fez, o Congresso Nacional de Música, reunindo principais nomes, e ninguém acreditava, e ele acreditou. Marcelo está sempre super à frente, e acho que é impossível, é incontestável a gente falar de grandes lideranças no mercado brasileiro sem citar o nome dele. Então, por favor, Marcelo. Marcelo, super feliz que você está aqui conosco. Esse vai ser um papo um pouco mais intimista, tá? Diferente das Ai, meu Deus. entrevistas. Diferente um pouco das entrevistas que você costuma fazer. Mas eu queria muito conhecer mais sobre sua história pessoal. Acho que todo mundo também. Você é uma grande liderança, mas é também uma grande pessoa que ama música. Então, eu queria saber, assim, qual a sua primeira memória de música da sua infância, assim, como a música entrou na sua vida. Primeiro, boa tarde, né? Já é boa tarde. Minha primeira memória e o que mudou realmente minha vida foram os shows que eu vi quando eu era adolescente. Acho que ali eu já tinha uma memória anterior de Jackson 5, de Fagner, de Ednardo no Brasil, mas quando eu morei fora adolescente e tive o privilégio de, durante 3 anos, entre 74 e 77, ver shows que mudaram a minha vida. E, para dar alguns exemplos, eu vi Queen na primeira turnê americana 2 vezes em teatro para 300 pessoas. Vi Leon Russell, vi Carole King, vi James Taylor, enfim, eu vou ficar aqui, vi George Harrison com Ravi Shankar, aquela sequência de shows mudou a minha vida de uma forma tão brutal, mas tão carinhosa, que ali, naquele momento, eu decidi, eu sabia que eu queria dedicar minha vida para a música, mas não eu não queria ser músico, eu queria o backstage da música, eu queria o lado executivo da música, isso que me fascinava. Eu comprava e lia todas as revistas, naquela época as revistas eram impressas, então o meu quarto era um tapete de pôster dos artistas que eu gostava e dos músicos que eu gostava e das capas de vinil que eu gostava, e lia todos os créditos e sabia quem tocava o quê, e me interessava. Às vezes eu identificava um músico, comprava um álbum pelo músico que participava, os guitarristas, enfim, os produtores. E ali eu tomei essa decisão íntima, já com 14, 15 anos, que eu falei, cara, eu vou me dedicar minha vida para isso. Eu gostava de escrever, também tinha esse lado de escrever, e gosto muito de escrever. Publiquei 2 livros de poesia de 18 aos 20 anos, mas o meu olhar para a música, e eu aprendi a ler inglês através da música e aprendi a gostar de português através da música. Então, essa foi a minha iniciação. Agora, obviamente, quando você iniciou, você tinha algumas referências profissionais ou do mercado em si. Como é que foi a sua inserção, de fato, no mercado? Como foi isso? Eu comecei onde eu acho que todo mundo deve começar, lá embaixo, né? Eu comecei no rádio. E o rádio me ensinou muito. Me ensinou, inclusive, as coisas que eu não gosto do próprio veículo. Mas eu decidi aprender. Então, eu trabalhei 2 anos no rádio, e o rádio era, então, o veículo mais forte. Em programação de rádio, na verdade, eu entrei no rádio como faz tudo. Eu praticamente abria a rádio, fechava a rádio, fazia programação, era uma rede de rádio na época, mas acreditaram muito em mim. Com 22 anos eu estava coordenando a rádio inteira, que era a Rádio Manchete, a rede, Manchete de rádio, que tinha 8 rádios no Brasil inteiro. E ali eu aprendi uma coisa que também foi vital para a minha carreira, a não ter preconceito. Porque ali eu entendi que eu gostava do Djavan e gostava do Giliar, que gostava do Fernando Mendes, mas adorava o Caetano Veloso. E tive, logicamente, mentores, 2 principalmente na rádio naquele momento, que me ensinaram a não ter preconceito. Me ensinaram, eu vinha de uma vivência recente do rock americano, inglês, que era a minha interferência, mas ali realmente, e essa coisa de não ter preconceito foi fundamental na minha vida profissional. Fundamental, de respeitar cada música, cada músico, cada gênero, de nunca fazer o meu gosto pessoal prevalecer em cima das minhas decisões,
de ter leituras de mercado, de ouvir outros, né, de perceber que, principalmente no caso do Brasil, que é um mundo, você tem referências espetaculares em todos os segmentos e que elas evoluem, que elas transitam entre si, que também é uma coisa muito brasileira, esse caos muito organizado que a gente promove todos os dias, né? Então isso me fascinava muito. Você falou muito sobre fascinação, né? De como você se encantava, mas analisando o passado e também trazendo um pouco isso para o presente. Qual é esse fascínio que te move até hoje? O meu fascínio é pelo novo. Porque se você busca o novo, eu acho que você não envelhece jamais. Então, assim, hoje, na atividade que eu exerço na UBC há 10 anos, a UBC me deu um presente muito grande, que é olhar o mercado de forma horizontal. Outro presente de não querer ser proprietário de nada, porque na UBC, a União Brasileira de Compositores, nós não somos proprietários de nada. Nós estamos ali para fomentar o mercado e terceiros, artistas, editoras, gravadoras, produtoras, músicos. Então é uma posição muito privilegiada de você vivenciar esse mercado sem uma ambição proprietária. Você tem muito mais liberdade e, ao mesmo tempo, você pode ser testemunha da quantidade e da qualidade do talento da música brasileira. Hoje, com muito mais diversidade, hoje o digital recolocou no mapa cidades e capitais e países que tinham sido esquecidos no mundo analógico por razões logísticas de distribuição. O digital, para mim, essa é o grande barato do digital. Então, hoje você tem no Brasil artistas vindo de todos os lados, com referências distintas, contribuindo com mundos distintos, com propostas distintas. Então, o meu fascínio hoje é identificar, perceber essa riqueza, de alguma maneira, através dos instrumentos que a gente tem na UBC e através das minhas equipes, através das nossas 12 escritórios espalhados pelo Brasil inteiro, poder fomentar essas diversas cenas e fazer o mercado crescer, porque quando todos nós fazemos o mercado crescer, todos nós temos teremos muito mais emprego, primeiro, que é fundamental, mas muito mais alegrias, vai ser muito mais gratificante para todo mundo. Então, eu acho que hoje a gente está num momento diferente de muitas análises apocalípticas que a gente tem. Eu acho que a gente está num dos melhores momentos de criação, de possibilidade de criação. E eu acho que isso, para a gente hoje que está aqui no mercado, eu vejo, o mercado nunca foi tão coletivo, nunca teve tantos protagonistas, nunca foi tão possível realizar sonhos impossíveis. Então, eu acho que a gente está num momento muito especial, logicamente com desafios, porque esse mercado é prodigioso em desafios, é prodigioso em mudanças, em turbulências, mas isso também faz a gente ficar mais forte, faz a gente ficar mais atual, faz a gente ficar mais dinâmico, faz a gente se obrigar a crescer, a buscar um olhar inovador sobre tudo que a gente faz. Então, a fascinação para mim vem daí. Ótimo. Agora, Marcelo, você é uma pessoa que estuda muito, está sempre antenado em tudo. Como é que você consegue coordenar essa base de estudo e de pesquisa constante que você realiza em relação à sua própria atividade, ao seu ofício? Não consigo. Honestamente, hoje não consigo. Hoje a oferta de informações ela é muito maior que qualquer demanda que você possa ter, né? Então, eu vejo hoje, por mais esforço que você tenha, você está sempre perdendo coisas. E em algum momento você tem que aceitar que você vai perder coisas. E você tem que escolher o que você vai perder e o que você vai ganhar. Aí você tem que começar a ser seletivo. Isso se aplica ao seu tempo, às relações profissionais que você tem, às escolhas, mas nunca deixar de investir na surpresa. Eu costumo dizer que eu sempre ouvi o maluco. Nunca menospreze o maluco. Nós estamos num negócio que o maluco é o cara que vai te dar soluções. Só que às vezes a gente menospreza o maluco, porque naquele dia a gente não tem tempo, tem uma reunião amanhã, né? O maluco fala demais, geralmente o maluco fala demais, não tem maluco calado, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a esses sinais, ouvir as pessoas, eu acho que principalmente ouvir. A questão de saber ouvir, se dar tempo de ouvir, de aprender,
eu acho fundamental, porque na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de processos de trabalho, você pode cair na emboscada de achar que você está dominando tudo, que você sabe tudo, que aquilo ali te dá alguma garantia. Não dá. Esse, inclusive, é uma característica nem positiva nem negativa do mundo digital. Você não tem garantia de nada, mas também você não tem o estigma do fracasso de maneira tão severa como o mundo analógico tem. Você fracassa, cai, levanta e no dia seguinte você faz de novo, e as pessoas já esqueceram que você fracassou, assim como já esqueceram que você fez sucesso no dia anterior. Então, o jogo continua. Engraçado que você trouxe um ponto que eu acho muito relevante na sua trajetória, porque você acompanhou basicamente todos os principais momentos da grande indústria, né? Você acompanhou a pirataria, você acompanhou o crescimento do streaming, você acompanhou o apogeu também dos CDs e do analógico de uma forma geral. E aí eu queria entender como você, como gestor já nessa ocasião, conseguiu sair desses momentos de crise. Outro dia eu estava conversando com um amigo e estava me referindo a um grande mestre que eu tive, que eu acho que muitos aqui tiveram, que foi o André Midani, né? Quando ele fez o livro dele do vinil ao download, eu sempre brincava com o André, que eu falei, você já devia ter falado do streaming, porque ele lançou já na época do streaming. E eu brincava que eu vou fazer isso, mas por enquanto eu estou na inteligência artificial, que certamente vai ser o maior desafio de todos. Mas o nosso negócio, ele é um negócio mais vulnerável para mudanças. Chega a ser meio cruel essa constatação, entendeu? Nós somos sempre as primeiras vítimas, de alguma maneira, dessas mudanças. Eu sempre tenho essa expressão que nós somos a primeira cadeira de praia quando vem o tsunami, né? Você tem duas escolhas: ou você sai correndo, que é uma escolha válida, né? Ou você abandona o negócio, que para mim não vale, não cabe, ou você começa a nadar e começa a entender onde você está, e começa a entender as senhas daquele novo negócio, e começa a abandonar determinadas práticas, e começa a adquirir outras novas que você não sabe onde vai dar, né? Mas eu acho fundamental, assim, se você parar para pensar, o negócio da música tem mais de 100 anos, né? O direito autoral, praticamente, a gente está comemorando semana que vem 6 anos da CISAC em Paris, né, Luísa? Quantas mudanças a gente já passou? Por quantas mudanças esse segmento já passou? Nós somos o segmento... É brutal as mudanças que a gente passou. Se você está aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, se vocês continuam aqui hoje, se vocês estarão aqui amanhã, é que vocês são muito corajosos. E vocês amam muito aquilo que você faz. E essa é uma prerrogativa inegociável, se você quiser trabalhar com a música. Quem entra nesse segmento tem que ser muito apaixonado por ele. Eu já tive amigos que eu convidei para entrar nesse segmento que, em 3 meses, me falaram, vou embora. Eu tive outros que, numa reunião de marketing, eu nunca vou esquecer isso, era uma pessoa muito bem exitosa, falou, eu não me emociono com essas coisas que vocês se emocionam. Eu não me emociono com esses produtos. Isso é muito ruim. E eu honestamente me emocionava. Idiotamente, talvez me emocionava. Então, assim, é um negócio muito singular, o negócio da música. Uma vez que você entra nele, se você começa a ter prazer, e se você começa a se fascinar por ele, é muito difícil você abandonar. Se você abandonar em algum momento, é lícito, logicamente, muitos aconteceram e tem outras práticas, e o mercado foi muito ampliado. Hoje a música, felizmente, está em muitos segmentos, então você pode trabalhar com música em vários segmentos, e é ótimo, mas ele exige muita fé, e exige muita prontidão, exige muito sacrifício e muito aprendizado o tempo todo. Você nunca vai estar tranquilo, não é um trabalho da 9 às 5, não é um trabalho que termina à noite, não é um trabalho que termina no fim de semana, porque os sinais e as percepções e as intuições que você tem que ter para enriquecer o teu trabalho, quase sempre não estão dentro do escritório. O pior lugar para se fazer negócio, às vezes, é dentro do escritório. O escritório e que bom que a pandemia um pouco fez isso, é um rito de passagem, de aprendizado, de criação de cultura de empresa, fundamental. Mas a realidade, o potencial está do lado de fora.
E você tem que estar com esse olhar para essa janela o tempo todo, senão você fica dentro e você se entrega a essa rotina achando que é aquilo, entendeu? Exato, mas na sua percepção, assim, o consumo das pessoas com a música mudou com o tempo? Aumentou muito. Aumentou muito. E aí tem uma questão particular do Brasil. O Brasil e o brasileiro ama muito a música. A relevância da música para o brasileiro faz desse mercado no Brasil muito especial. Primeiro, hoje é o 8º mercado do mundo, já foi o 6º, em 1997. Se a gente tivesse uma moeda estável, seria o 3º, hoje, já. E aí é uma arquitetura que a gente não comanda, porque é política, econômica, né? Mas a relevância que a música, logicamente a música brasileira mais ainda, porque a gente está num mercado que quase 80% do consumo é música brasileira, e isso também é muito único quando você tenta olhar o padrão dos outros países. Mas o brasileiro ama a música que produz, ama a música que ouve, tem uma importância estratégica só crescente. Toda vez que eu tive a oportunidade de trabalhar nos outros mercados, eu muito me frustrava porque a importância que se dá para a música no Brasil é infinitamente superior à importância que se dá à música nos outros países. Talvez com exceção nos Estados Unidos e Inglaterra, que tem uma coisa mais de capital, de mercado, de ativo econômico muito claro, de participação no PIB muito clara, logicamente de interseção com a cultura muito clara. Mas eu acho que isso é uma agenda que o Brasil hoje entende mais do que nunca, a relevância não só da música, mas do próprio setor criativo, que representa quase 4% do PIB no Brasil, que está muito fortalecido nesse momento. E a gente precisa continuar trabalhando para não criar políticas do partido ou de turno, mas criar políticas de Estado que sejam autossustentáveis, que propiciem que a gente tenha um mercado com independência enfim, da presidência de turno, do governo de turno, seja que corrente ele tiver, entendeu? Você é muito apaixonado pela música brasileira. E não à toa o seu papel, inclusive, no Latin Grammy. Queria que você falasse um pouco sobre a sua visão hoje em relação ao posicionamento brasileiro em relação ao mercado latino e como isso pode ser visto daqui a uns 5 anos. Eu acho que o mercado prioritário do Brasil, eu sempre acreditei isso, é a América Latina, não é a Europa, não é os Estados Unidos. São os mercados mais similares, os mercados com os mesmos problemas que a gente tem, de maneira feliz ou infeliz. A língua é muito próxima. Quase sempre temos fronteira com 9 países na América Latina, mas o mundo latino hoje vai muito além da América do Sul e da própria América Latina. O principal mercado de música latina hoje é o mercado americano, onde a música latina está a um passo de virar mainstream, né? Então eu acho que as possibilidades que a gente tem de integração da música brasileira, dos nossos trabalhos com a música latina, elas são espetaculares. E eu, desde o princípio, talvez por ter trabalhado no Chile, trabalhado na Espanha, trabalhado em toda a América do Sul, Central, ter feito uma imersão muito cedo, com 34 anos, na música latina, principalmente no Chile, quando eu comecei a me interessar mais por isso, onde se o artista chileno estoura, no dia seguinte ele quer ir para o México, né? E o mexicano queria ir para os Estados Unidos latino, mas tinha o México. Então, assim, eu vejo hoje que a nossa conversa com a América Latina, ela está muito mais intensa, ela está muito mais verdadeira. Me emociona muito ver as novas gerações de artistas. Acabamos de ver ali um painel maravilhoso do Grammy Latino, com a Tulipa, o Serginho e o JP, falando com propriedade, com entusiasmo, com amor, com devoção, do potencial desses encontros que a América Latina e que a Academia Latina de Gravação, o Latin Grammy, nos proporciona por ser uma autoridade no caso da música. Acho que a gente tem muito o que fazer de maneira conjunta. Eu sonho com uma possibilidade de um dia o Brasil sediar uma edição, né? Porque eu acho que seria um tratamento de choque para a gente nessa relação de amor e ódio, porque o Brasil, durante muito tempo, talvez não certamente a geração da grande maioria das pessoas que estavam aqui, tem uma expressão em inglês que fala look down. O Brasil look down para o restante da América Latina. A gente se acha tão fodão, a gente se acha tão arrogante, a gente se acha, de certa maneira, tão autossuficiente, e o mercado brasileiro tem essa autossuficiência, que ela é muito perigosa, ela é uma cilada. E a gente deixa de se relacionar com países que têm uma música espetacular, países menores que têm uma música espetacular. Hoje,
Tem um novo fenômeno que está acontecendo no Brasil que eu acho muito interessante. Antes, para o artista latino acontecer no Brasil, ou ele tinha que cantar em português, ou ele tinha que ter feito sucesso nos Estados Unidos. Hoje não, o cara já tem uma migração de artistas que estão fazendo sucesso na Argentina, que desperta o interesse aqui, no Chile, na Colômbia, principalmente, que é um celeiro de artistas latinos globais, né? Os Estados Unidos latino também, a Espanha, que perdeu o protagonismo do colonizador da Espanha nos anos 90, 80, a música latina era basicamente espanhola. Hoje não. É a música latina que está dominando a Espanha. É o reggaeton que invadiu a Espanha, é o catriel que invadiu a Espanha, e ao mesmo tempo você tem a Rosalía invadindo o mundo anglo. Então, eu acho que é tão rico a gente poder participar dessa conversa, e eu vejo tanta gente preparada para essa conversa, tanta gente falando sobre essa conversa, que eu acho muito bom, porque há anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha um deserto, que era muito triste. Nas edições do Latin Grammy, eu diria que 80% dos artistas latinos, dos artistas brasileiros que ganhavam naquela noite, não estavam. Era um constrangimento. Hoje você tem categorias onde você tem 5 artistas indicados e os 5 artistas estão presentes. Então isso muda completamente. E na última edição a gente teve uma delegação recorde de 500 brasileiros, muitos deles estão aqui, e que invadiram Las Vegas, e que invadiram e conversando e trocando ideias e sem preconceito nenhum. E eu acho que isso é muito, para mim, pessoalmente, é muito emocionante. Eu acho que para o mercado brasileiro vai ser muito produtivo a curto, médio prazo, já está sendo produtivo a curto, médio prazo, e eu comemoro isso todos os dias. É uma iniciativa muito sua também. Acho que você trouxe muito isso, da relevância de estar presente lá e participar principalmente da semana, né? O quanto que é importante esse networking, não apenas, obviamente, entre artistas brasileiros, mas de artistas brasileiros com outros, né, países da América Latina. Então, acho que você sempre teve esse olhar assim, à frente e de enxergar o potencial do Brasil dentro desse mercado. Mas, para ser justo, eu preciso dividir esse olhar com pessoas. Mugi Canazio, que infelizmente não está aqui, mas que é um dos grandes sempre defensores dessa visão. Tom Gomes, em São Paulo, que foi fundamental para essa visão. Hoje o Marcel Klein trabalha muito com essa visão, e outras pessoas do mercado. Assim, é muito legal porque nós nos multiplicamos, entendeu? Eu não tenho o menor interesse em personificar nada, porque senão a gente vai restringir essa conversa. A gente precisamos ser muitos para levar essa conversa adiante, para convencer, porque tem convencimento dos dois lados, tem autoconvencimento e tem convencimento do lado de lá. Toda vez que a gente anda 3 passos, a gente no ano seguinte volta 2. É uma conversa complexa, né? Muito complexa de integração da América Latina com o Brasil, mas eu acho que a gente hoje está mais preparado do que nunca. O mercado nunca esteve tão preparado e o coletivo do mercado nunca esteve tão preparado, tão convencido e tão ativo nessa proposta. Entendeu? Agora, o que você acredita que o Brasil pode aprender com esses outros países, assim, em termos de modelos de negócio, não apenas com música? O que você acha que o Brasil pode aprender? Olha, eu acho que a gente pode aprender tudo e não deve imitar nada, né? Eu acho que o grande barato do Brasil é a singularidade do Brasil, da música brasileira, do mundo executivo brasileiro. Eu acho que, logicamente, tem práticas, processos do mundo executivo, tem coisas que são muito interessantes, que têm que ser observadas. Não digo nem replicadas, eventualmente replicadas, você nunca pode... Tudo que for interessante, você tem que tentar... enfim, não tem nada tão original. Mas, do ponto de vista musical, o Brasil ele é tão interessante, ele é tão sedutor, a música brasileira é tão rica, ela é tão estonteante, que ela emociona. Inclusive quem não entende. E pelo lado positivo, muito positivo da tecnologia, hoje você tem a IA traduzindo as letras em tempo real, enfim, as barreiras fictícias da língua, do você ter que cantar em outro idioma, já não existem. Enfim, não existem para a música coreana, muito menos para a música brasileira dentro da América Latina e vice-versa. O que eu só acho é que a gente, como mercado, deve ser cada dia mais generoso para que a gente possa ter cada dia mais reciprocidade. Esse é o único caminho, entendeu? Você citou agora a IA, Marcelo, e você tem acompanhado, obviamente, as discussões, né, em Brasília, envolvendo a IA, direito autoral, que é principalmente sua área agora nesse momento.
Qual é a sua visão? O que está acontecendo? O que pode acontecer no segundo seguinte, que já que o mercado está mudando a todo momento? Então, o que você acha? Assim, qual é o caminho que a gente está traçando para a regulamentação da IA? A IA, ele, sim, certamente é o maior desafio que nós vamos encontrar, vai muito além da música, né? É civilizatório, eu diria, nos oferece oportunidades espetaculares, de vários pontos de vista, mas também muitas perguntas sem respostas. Eu estou muito envolvido nas discussões globais através da CISAC, tenho visto tudo, essa é uma área especialmente onde eu tenho lido, visto tudo, e cada dia eu sei que eu sei menos, porque tem muita contradição, e contradição própria. Você quer acreditar numa corrente e vai numa outra, mas ela é inevitável. Ela está acontecendo em tempo real, numa velocidade impressionante. Ela vai continuar acontecendo numa velocidade impressionante. O que a gente defende, o que a gente defende é que a gente tem que colocar o ser humano em primeiro lugar, né? O respeito ao ser humano, aos criadores em primeiro lugar, no sentido da transparência, no sentido da identificação, no sentido da remuneração, que é uma luta, e depois vai ser muito complexo para a gente decidir como faz. Mas todos os países hoje estão lutando pelas suas regulações, ninguém saiu na frente até agora, hoje, até esse momento. Ninguém tem uma regulação que a gente possa replicar, pelo contrário. Tem correntes diferentes, uma corrente, como sempre, mais humanista na Europa, uma corrente mais capitalista nos Estados Unidos, que é a diferença do direito do autor para o copyright. Você tem hoje uma visão da Ásia de perda de direitos e criação de exceções ao direito autoral e à titularidade que nos preocupa, que a gente está trabalhando. Você tem um mercado hoje, que é o quarto maior mercado do mundo, que é o chinês. E você tem uma geopolítica extremamente caótica para buscar acordos internacionais globais que foram a tônica de todos os tratados de direito e de propriedade intelectual do século passado. Você tem as instituições que continuam muito relevantes, como o OMP, Unesco, com fragilidades absurdas de propor regulações globais, porque os países estão vivendo suas próprias aventuras, enfim. Como diz a Tulipa, seria outra mesa, né? Você tem guerras, você tem outras pautas que são muito, muito importantes. Mas a gente continua muito sentinela, no Brasil, tem um projeto de lei que é considerado muito positivo, que foi aprovado pelo Senado, que vai sofrer muito, e já está sofrendo muito na Câmara de Deputados. Inclusive, semana passada, teve uma ameaça de tirar o direito autoral da lei de inteligência artificial, pela dor de cabeça que isso representa, o que seria péssimo, o que seria e pode ser péssimo para a gente, porque a nossa pauta isolada nos enfraquece, a gente tem que lutar, e todas as 7 sociedades, e o ECAD, e todas as instituições, editoras, gravadoras, estão lutando para que isso não aconteça. Não, eu, pessoalmente, acho que isso não vai ser votado esse ano, esse é um ano eleitoral. Nenhum governo que é o bônus ou o ônus de tomar decisões de alguns problemas tão capitais, e, ao mesmo tempo, você tem uma pressão internacional muito grande das grandes empresas, das big techs, de instalação de data centers, como o que já foi aprovado em Fortaleza, e também de criação, enfim, de simplificação dessas leis, que, logicamente, que vai deixar a gente vulnerável. Então, vai ser um desafio imenso, e, para mim, o principal desafio é do entendimento, porque em todos os outros movimentos do mercado da música, lá para trás, download, vinil, foram mudanças de formato ou de canal de distribuição. Agora é uma mudança transcendental na criação. Isso afeta positivamente, negativamente, logicamente tem uma leitura ética muito grande, mas, logicamente, a inteligência artificial, utilizá-la como ferramenta, é fundamental. E já é utilizada em grande escala pelos músicos, pelos estúdios, enfim. O problema é quando ela 100% substitui o ser humano e cria desafios do ponto de vista de remuneração, éticos, de responsabilidade, quem você remunera. No caso do Brasil, a gente, pela nossa arquitetura legal, e da maioria dos países, você só pode remunerar o espírito humano.
o criador tem que ser uma pessoa humana, não pode ser uma máquina. Tá? Mas tudo isso, enfim, é bastante dinâmico, é uma discussão diária para a gente. Sobre essas discussões, você falou sobre a mudança do formato em si. Muito se foi dito no mercado que a indústria demorou para agir na época do streaming, ficou com um receio muito grande, tentou paralisar, e agora na IA você sente que esse formato está diferente, o mercado, de uma certa forma, aprendeu com o que foi feito anteriormente e está agindo de uma forma diferente, na sua visão? Sim, eu acho essa pergunta bem interessante, porque realmente, e é lógico que é muito fácil você julgar hoje, 10 anos, 20 anos depois. Né? O streaming basicamente está atingindo a maioridade agora, 21 anos. Né? Naquele momento, era muito difícil esse entendimento e a gente perdeu muito tempo resistindo. Hoje, você analisando, olhando em retrospectiva, olhando pelo retrovisor, eu podia ter feito isso, podia ter trabalhado daquilo, mas, enfim, eu também fui testemunha das diversas tentativas frustradas da indústria, do mercado, de tentar integrar o digital, trazendo gente do digital, enfim, demorou 10, 15 anos até a gente começar a ter um mercado digital mais maduro, ainda não completamente maduro, mas mais maduro. Hoje a indústria está muito mais preparada por esse fato recente e tem muito mais convicção que ela precisa se adaptar, que ela tem que se adaptar, da inevitabilidade da adaptação. Você precisa se adaptar, não adianta. Não adianta você chorar. E eu acho que ela está buscando modelos pilotos de mercado. Eu lamento que a gente não consiga conversar como mercado o tempo todo. A agenda da conversa do mercado ela tem limitações territoriais, mas é lícito que você comece a buscar determinadas possibilidades, determinados modelos de negócio. E o que eu acho é que você sempre tem que levar em conta, em primeiro lugar, o humano e a remuneração, e a criação e a propriedade daquela criação, seja do campo autoral, seja no campo do fonograma, seja o que for. Então, eu entendo que nesse momento está todo mundo fazendo exercícios de curto prazo, buscando fórmulas que podem se mostrar positivas, mas não vejo nada que alguém aposte hoje que esse é o modelo que vai prevalecer. Não temos modelo nenhum nesse momento, não temos regulação nenhuma nesse momento. Ou seja, o momento é um momento de absoluta incerteza e de absoluta investigação e de muito trabalho para evitar que essa conversa só tenha um lado. Ela tem que ter o lado da responsabilidade, do respeito, da remuneração ao criador. A gente está falando muito sobre mudança no mercado e tem um aspecto bem interessante na sua carreira que é o seu olhar de liderança, né? Você é reconhecido por ser uma liderança não apenas pelo cargo que você ocupa, mas por você ser uma grande referência, assim, um norte para diversas pessoas no mercado. Como é que é liderar pessoas em um mercado que muda tão constantemente? As pessoas mudam, o mercado muda. Como é que é liderar nesse meio? Não, essa para mim é a parte mais divertida do trabalho. Eu acho que a parte mais rica do trabalho é a parte que você trabalha com os seres humanos, com as suas contradições, com as suas limitações, com as suas oscilações, porque é humano isso acontecer, e você acreditar nelas. Eu tenho um modelo de gestão, eu tive chefes que dirigiam pelo atrito, eles faziam todos se odiarem para buscar a melhor produtividade. Era estratégico, era a instituição da política. E isso me incomodava muito, sempre me incomodou. Eu fui comandado por algumas pessoas com essas características, isso me incomodava muito, porque eu via nisso uma tremenda falta de tempo. Esse é um trabalho que você passa mais tempo trabalhando que mais tempo em casa. Você passa mais tempo com essas pessoas, muitas vezes, do que suas famílias. E aquilo me frustrava muito. E quando eu comecei a liderar, eu tive a sorte de começar a liderar muito cedo, com 34 anos, em empresas, né, que eu comecei a dirigir. Eu me desafiei a buscar um modelo diferente e tive mentores, o principal deles, Manolo Dias, que é um espanhol, que foi meu presidente em várias situações, na Universal, na EMI depois trabalhei com ele no Latin Grammy, de você ter um olhar para o mérito, mas ter um olhar para a individualidade e ter um olhar para delegar, porque liderar é delegar. Liderar não é concentrar poder. A concentração de poder é burra. Lógico que você é o responsável maior, lógico que você vai ter. E você despersonalizar o máximo que você pode da tua gestão.
quanto mais equipe você tiver, mais feliz você vai ser, mais você vai estar melhor representado, mais você vai estar melhor multipresente através de outras pessoas que vão, com sorte, replicar aquele modelo para outras pessoas. E acredito também muito em grupos heterogêneos. Eu acho que isso é fundamental. Quando eu tenho uma prática, por exemplo, eu nunca desenho um organograma e vou atrás de pessoas para que se adaptem àquele organograma. Eu vejo pessoas de talento e adapto um organograma em função dessas pessoas. Eu faço o exercício seguinte. Eu já trabalhei em todos os modelos, assim, Matrix, onde você se reportava para 3, 4 pessoas diferentes. Eu já participei de vários modelos de negócio e esse sempre me pareceu o mais interessante, o mais enriquecedor, o mais gratificante e, acima de tudo, o mais divertido, porque eu acho que a gente está num negócio que a gente trabalha muito, mas a gente tem que se divertir. Essa diversão é a parte da acessibilidade artística, né? Mas, obviamente, a gente precisa de resultados. Como equilibrar essas duas frentes, entre a acessibilidade e os resultados que precisam ser alcançados? Eu acho muito possível você ter mais resultado, e pelo menos eu tenho tido essa fortuna de ter mais resultado com essa visão, com esse olhar. Fazer as pessoas se sentirem parte desse resultado. Porque se você não divide, as pessoas não são parte desse resultado. Eles estão ali trabalhando sem muito saber para que serve o trabalho deles, qual é o destino final, qual a implicação final, qual é o propósito, qual a repercussão que aquele trabalho vai ter. Então, toda vez que você tem uma equipe que está ciente daquele resultado, ela participa daquilo, ela sabe, você não tem nada a esconder, pelo contrário, você quer propagar aquilo, logicamente, dentro dos códigos da empresa. Então, eu acho impossível você dirigir pessoas sem compartilhar resultado, sem dizer claramente para onde você quer chegar, de que maneira você quer chegar, e principalmente pessoas que tenham a capacidade e a liberdade de se aproximar de você e dizer que você está errado e você retificar aquele caminho. Entendeu? Também tem isso. Eu acho que muitos dos erros e das empresas, eles perdem muito tempo para reconhecer que aquele caminho, ainda mais hoje, o mercado é muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, você tem que retificar o tempo todo. Não tem problema você tomar uma decisão errada. O problema é você não corrigir a decisão errada a tempo. Entendeu? E não quer dizer que você vai não repetir aquele erro. Também tem isso. Isso é uma ilusão. Você continua repetindo erros porque eles vêm através de personagens diferentes, potenciais diferentes, máscaras diferentes. Isso tudo pode acontecer. Você, obviamente, durante esses mais de 40 anos de mercado, trabalhou com muitos profissionais. Na sua percepção, assim, o que faz que um profissional seja considerado relevante e não simplesmente desapareça? Seja mais um. Como você acha que um profissional pode se destacar no mercado? Olha, eu falei num determinado momento, eu acho que eu nunca vi o mercado tão rico. Porque, novamente, o mercado que eu trabalhei a maior parte da minha vida no século passado, quando a gente fala isso, a gente fala, putz, século passado, era um mercado de poucos protagonistas, poucas empresas. O poder de decisão estava muito concentrado. Por sorte, eu tinha esse poder de decisão na minha mão. Sorte e azar, né? Porque também é um azar, não existe nada mais solitário do que isso. E hoje eu vejo um mercado muito rico, com entradas, com jovens muito bem preparados, com várias vertentes. Você tem hoje, por exemplo, eu trabalhei muito tempo do lado do produtor, do lado da gravadora. Mas hoje eu vejo, além das gravadoras, editoras muito fortalecidas, com lideranças muito fortalecidas, com lideranças também femininas muito fortalecidas no mercado inteiro. Eu acho que a diversidade do mercado explica muito a potência do mercado de hoje e como ele pode andar mais rápido e como ele pode crescer mais rápido, essas novas visões. Então, não existe uma característica única, é multicaracterística, porque você tem que meio se camuflar de muitas coisas para serpentear as novidades do mercado e os riscos do mercado e os desafios que o mercado oferece, de que maneira, né? E que mercado é esse? Muitas vezes você se perguntar, que mercado é esse? Que a gente fala com a boca cheia e que amanhã acontece outra coisa completamente diferente que não estava inserida no mercado e que passa a se traduzir o próprio mercado. Então, assim, é tão rico essa conversa, ela é tão multifacetada. Não existe uma característica única, não existe uma fórmula única, existem características diferentes, características de diferentes lideranças, todas são válidas, né? Cada um tem a sua.
Para mim, o fundamental sempre trabalhei nisso, na construção de uma identidade. Quando você constrói uma identidade, as pessoas te veem de maneira mais clara, não de maneira turva. Eu aposto nisso. Agora, Marcelo, você trouxe um ponto em suas diversas falas aqui, que inclusive são ótimas. E eu queria muito saber, assim, qual é a sua relação com o erro? Com o errar. Porque muitas vezes o erro no mercado ele pode custar muito. Às vezes a gente não tem espaço para o erro. Mas, ao mesmo tempo, você falou que é normal errar. E tudo bem. Mas qual é a sua relação com o erro e se teve alguma situação que você possa falar que foi decisória, assim, no sentido de aprendi muito, para mim esse erro foi um denominador-chave para que eu, enfim, agisse de uma forma diferente a partir disso? A minha relação com erro não tem tradução melhor do que eu dizer, eu fico puto. Eu me castigo solitariamente. Eu fico metabolizando o erro 24, 48 horas. Mas também eu esqueço dele depois das 24, 48 horas, porque eu sei que eu tenho que apresentar algo novo. E você não pode ter medo do erro. A pior coisa é você ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não vai acertar. E esse é um mercado de erro e acerto. Aliás, esse é um mercado de muito mais erros que acerto. Esse mercado ele é muito competente falando dos seus acertos. Mas a gente erra muito mais. Todo mundo que está aqui erra muito mais do que acerta o tempo todo. Né? Se você construir um ambiente onde você possa falar abertamente dos erros, se auto-ironizar com os erros, achar graça dos teus erros, você cresce e a empresa cresce mais. Né? Eu errei muitas vezes, eu não contratei muitos artistas, tomei decisões erradas. Principalmente eu erro quando eu não respeito a minha intuição. Aí é quando eu erro mais. E é quando eu fico mais puto que eu erro. Porque ela me deu todos os caminhos para tomar a decisão certa e eu fui pela lógica e subestimei a intuição. E muitas vezes a intuição tem razão. Ou a sua ou a de terceiros. É um mercado onde, por mais que a gente tenha hoje uma profusão positivíssima de dados, de BI, de inteligência, eu ainda acho que é um mercado da intuição. Você tem que usar tudo isso para tomar a decisão correta, onde a tua intuição prevaleça, munida de todos aqueles dados. Ninguém vai ser maluco, ninguém vai ser louco. Mas, às vezes, aquilo que você acha que não vai dar certo, vai ser a única coisa que vai dar certo. E tudo aquilo que você acha que vai dar certo, certamente não vai acontecer. Isso já muitas vezes, eu não vou citar nomes aqui, mas o mercado apostou pela direita e veio alguém pela esquerda e, opa, todo mundo teve que virar o olhar e aqui deu certo. Você investe milhões no lado esquerdo e vem alguém pela direita assim, com zero investimento e prevalece. Isso é a mágica do mercado, isso é a maravilha do mercado. Lógico que isso é cada dia, talvez hoje, mais difícil, cada dia talvez mais fácil, né? Porque a gente vive numa possibilidade de distribuição muito mais democrática, muito melhor, mas também é meio enganoso, porque você tem uma oferta muito mais gigantesca que a demanda. Eu sempre digo que a gente tem mais curador que consumidor hoje, entendeu? Então, assim, tem esses filtros confusos. Mas errar é fundamental. A gente aprende muito mais dos erros do que dos acertos. Se a gente tiver a humildade de reconhecê-los, a gente aprende. O acerto, isso é uma coisa muito interessante, né? O acerto, depois de um tempo, ele fica desimportante. O erro, não. Entendeu? O erro você não vai esquecer. Você vai superar, mas você não vai esquecer. A gente falou muito sobre digital, IA aqui na nossa conversa, mas eu queria também entender que você tem um olhar muito manual, muito artístico, no sentido mesmo de não depender necessariamente das plataformas para sentir. Eu queria entender um pouco melhor como funciona esse seu sentimento, essa sua intuição, que guia esse seu caminho dentro da indústria. Logicamente, o algoritmo ele é fundamental, mas eu acho que alguém perdeu a mão em algum momento, porque ele hoje está mais pobre, ele te oferece muito, mas ele não te oferece o que você quer, né? E ele te escraviza de alguma maneira. Então, assim, eu acho
a gente tem que buscar um equilíbrio. Alguém perdeu a mão, certamente, no meio do caminho. No início do digital, o algoritmo era fundamental. Você tinha a sensação de descoberta, de compensação da descoberta, muito maior do que você tem hoje. Lógico que ainda existe. Mas eu acho que nesse jogo de poder, nesse jogo de dominação, você acaba atropelando muita coisa. Você acaba atropelando muitas possibilidades, muitas exposições, muita visibilidade, que pode ser interessante. Então, eu não me renderia nunca, por isso que eu não me rendo nunca a uma fonte de informação só, por mais preponderante e dominante que ela seja. Eu acho que você tem que buscar sempre outras fontes alternativas, porque talvez uma fonte incipiente, meio desacreditada, te dê uma informação que a curto ou médio prazo possa ser muito mais relevante, muito mais importante do que aquela informação maciça que você está recebendo de maneira insistente. Isso acontece com todos nós hoje, quando você fala uma palavra, pensa num produto, a semana inteira acaba aparecendo produto no teu timeline, no teu computador, parece que aparece na banca de jornal, está te seguindo o tempo todo, tem algum espia nesse sentido. Então, eu acho que tem informações que você tem que buscar além. Você não pode se render só àquilo que te é oferecido. Você tem que buscar fontes mais autorais de informação, fontes de audição, ouvir as pessoas. As pessoas são as melhores ainda, e eu espero que assim seja durante toda a vida, as melhores fontes de informação são as pessoas. As pessoas bem informadas, as pessoas que não têm informação nenhuma. Não subestima a informação que vem no táxi, que vem no café, que vem de pessoas que não trabalham na música, do dentista, do amigo do teu filho, do teu neto, da tua neta. Enfim, eu utilizo como fonte de informação tudo. É cansativo, mas eu acho mais divertido. Agora, é interessante essa sua fala, assim, porque ela é base de construção de repertório. E você tem realmente esse repertório muito múltiplo, né, de diversas outras fontes. Como é estar atento para conseguir, ao mesmo tempo, fazer essa curadoria diante de um universo de informações que a gente é, ao mesmo tempo, arrebatado assim, a todo instante? Como fazer essa curadoria e decidir aquilo que faz sentido para a gente e, ao mesmo tempo, nesse processo que você falou da construção da nossa própria identidade? Novamente, eu acho que a informação ela é fundamental, né? E hoje a gente tem recursos para onde isso acontece. Isso acontece no streaming da televisão, que te dá uma informação, logicamente no streaming de áudio que nos dá informação, no YouTube que te dá outra informação, no TikTok que dá outra informação, da conversa com as pessoas, no mundo lá de fora, no bar da esquina. Você tem que ter disponibilidade para isso, você tem que se fazer disponível para isso. Se você se fechar numa informação, incertezas que você tem, que as melhores fontes são essas, ou que as melhores concepções são essas, que as melhores decisões vão vindo dali, você não vai desafiar nada. E ter bons informantes, também tem isso. Escolher bons informantes, pessoas que você identifique no teu dia a dia, sem elas saberem que elas todo dia te passam informação valiosa e que em algum momento vão nortear uma decisão tua, uma tomada de decisão tua. Eu faço isso o tempo todo, mas é um exercício de 24 horas, de 7 dias da semana, não tem hora, não é aquele negócio, cheguei em casa, parei de pensar. Não dá. Você continua, lógico, você pensa em outras coisas, você faz outras coisas, mas você está numa posição. Eu acho que trabalhar no nosso mundo, nesse mundo da música, hoje, principalmente, sempre foi assim, mas mais do que nunca, você tem que estar disponível. Disponível para entender, traduzir tudo que você recebe e traduzir da tua maneira. E cada um vai traduzir com a sua formação, com a sua informação pessoal. A gente falou muito durante esse nosso papo sobre a indústria e, obviamente, sobre tempo. Você acha que esse tempo seu durante a indústria te transformou? Você acha que isso aconteceu com você? Transformou muito. E me transformou muito. Não tenha dúvida. Assim, a indústria de hoje tem muito pouco a ver com a indústria que eu entrei na Polygram em janeiro de 81, por exemplo. Nada. Mas ela continua viva. Em algum porão dessa indústria de hoje, tem os sinais daquilo ali e eu uso isso. Mas eu não uso de maneira nostálgica, não uso de maneira aprisionante, eu uso de maneira que me enriquece, que me faz feliz, entendeu? Eu acho que a indústria hoje ela é muito rica, ela é infinitamente rica. E
na música, a gente lida com comportamento o tempo todo. O resultado do nosso trabalho tem muito a ver com o comportamental, com tudo que acontece, com as manifestações de comportamento da sociedade. E que te traz também, novamente, informação, repertório, para que você possa instrumentar. E essa antena parabólica é a antena dos artistas. É isso que faz do ofício de artista ser um ofício tão angustiante, de certa maneira, porque ele está com essa antena parabólica ligada 48 horas por dia, não são nem 24, o dia tem 48 horas para ele. Isso é fascinante, isso eu acho que é o que me interessa também, entendeu? Essa inquietação, essa insatisfação, essa agonia, de certa maneira, que define um pouco o processo criativo também. E é a mesma agonia de quando você iniciou sua trajetória. Totalmente, totalmente, totalmente. Eu vejo, talvez ela está atomizada, certamente atomizada por tantos recursos que são bem-vindos, da tecnologia, dos processos, agora da IA, que a gente já usa de várias maneiras, ela é atomizada por isso, mas os princípios básicos permanecem, entendeu? Eles não desaparecem, eles permanecem. Agora a gente já caminhando um pouquinho para o final, passou rápido. Eu queria que você falasse assim, para quem deseja iniciar uma trajetória, já está no mercado e gostaria de ser visto assim como você, como uma grande referência. Quais dicas ou quais caminhos que você indicaria ou que você gostaria de ter ouvido no início da sua trajetória? Cara, os melhores conselhos da vida são os mais simples, né? Não são mais sofisticados. Então, para mim tem uma coisa fundamental. Se me for facultado um conselho, eu diria: respondam os seus e-mails, respondam o seu WhatsApp, liguem de volta para quem te ligou. O não é a segunda melhor resposta, né? Logicamente, ele não supera o sim. Mas isso é a coisa mais simples do mundo. Isso estabelece uma relação de respeito tão grande, mas tão imensa, tão poderosa, que a gente não se dá conta. E eu acho que, como mercado, a gente vai ser muito mais eficiente quando isso acontecer. E se isso acontecer. Então, eu não tenho fórmula para ninguém, não me considero capaz de formular uma receita para isso ou para aquilo, não me considero esse modelo para que sejam feitos, porque tem vários modelos que podem ser seguidos, mas eu só diria isso: responda a porra do e-mail. É isso, gente. Marcelo, que honra. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado e vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Lê. Obrigado. Prazer enorme. Obrigado.